Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Olha a tia Fran aqui de novo, agora com a aula de português. Hoje nós vamos trabalhar mais um pouquinho sobre separação silábica. Isso mesmo. Eu percebi que nas últimas aulas muitos alunos ficaram com dúvida, na questão de monossílabo, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Então, quando uma palavra é classificada como monossílaba? Quando, essa palavra tem apenas uma sílaba. Então, e aí muitas pessoas perguntam, tia, mas como que eu vou descobrir se a palavra é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? A primeira coisa, eu tenho que fazer a separação silábica, ou seja, a divisão silábica. Tenho que separar a sílaba dessa palavra. Então, aquelas palavras que têm apenas uma sílaba, que não se separam, elas são consideradas monossílaba. Então, alguns exemplos: pé, mão, mãe, mel, dor, sol e lei. Palavras que têm duas sílabas, Café, casa, mesa, gente, quarto, lápis e sonho. Então, são palavras que, ao separar, elas têm duas sílabas, são consideradas dissílabas, ok? Tudo bem até aí? Então, para eu saber qual é a classificação de acordo com a quantidade de sílabas da palavra, eu preciso fazer a separação silábica primeiro, Então, trissílaba, quando a palavra é classificada como trissílaba, São as palavras que apresentam três sílabas. Alguns exemplos: caderno, estojo, mochila, pontapé, maduro. Então, essas palavras apresentam três sílabas. Então, elas são consideradas trissílabas. E quando as palavras têm quatro ou mais sílabas, elas são chamadas de polissílabas. Então, alguns exemplos: lapiseira, matemática, felicidade, apresentação. Então, essas palavras têm quatro ou mais sílabas. Então, elas são chamadas de polissílabas, ok? Então, vamos lá, ó. Resumindo, classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então, vamos relembrar. Palavras que têm apenas uma sílaba são chamadas de monossílabas. Exemplo, mão. Eu não separo mão. Palavras com duas sílabas, Então, são chamadas de dissílabas. Casa. Palavras com três sílabas são chamadas de trissílabas. Janela. Palavras com quatro sílabas ou mais são chamadas de polissílabas. Então, universo. Uma dica, não se esqueçam. Monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas recebem acento no mesmo lugar, no i, de si. Então, não esqueçam do acento dessas palavras. Então, muitos de vocês estão escrevendo essas palavras sem acento. Então, não esqueçam, tá bom? Então, essa é uma questão do que vai cair no trabalho avaliativo de vocês. E eu vi que tinha muitos alunos que estavam com dúvida ainda nessa atividade. Então, por isso que eu estou revisando essa matéria com vocês. Mas se tiver alguma dúvida, lembre de anotar. E mais uma questão também dos monossílabos tônicos. Vamos relembrar um pouquinho, Que tem alguns monossílabos tônicos, que acentua-se os monossílabos tônicos. Vamos relembrar. Terminados em a ou as, paz, mas, já, lá. Em e ou es, fé, lê, de, pés. Terminado em o ou os, vó, vô, nós. Então, nós temos aí os monossílabos tônicos. Por que é chamado de monossílabos tônicos? Monossílabos porque eu tenho apenas uma sílaba. E tônicos porque leva acento, é tônico, É forte. Então, monossílabos tônicos é porque recebe o acento, ok? E aí,
mesmo assim teve alguma dúvida? Para praticar, eu vou deixar para vocês fazerem alguns exercícios, né? Igual eu falei para vocês na aula de redação e literatura mais cedo, nós vamos finalizar, né, sobre crônicas, e hoje vocês vão ler mais uma crônica, a crônica que chama O Assalto, que está nas páginas 40 e 41, e vão responder os exercícios de 6 ao 10, que estão nas páginas 41 e 42. E esses exercícios vão ter de interpretação desta crônica, né, O Assalto, e também vão ter de monossílabos tônicos e da quantidade de sílabas, né, da classificação referente ao número de sílabas. Então, de monossílaba, de sílaba, trissílaba e polissílaba, ok? Então, nosso encontro daqui a pouquinho no Zoom. Eu espero vocês. Se de qualquer coisa tiver dúvida, pode me mandar mensagem ou anotar a dúvida e me perguntar no nosso encontro no Zoom. Combinado? Beijos, obrigado pela atenção e até daqui a pouco.